palavra aqui. A mensagem chama O Dia do Senhor e o Peso da Glória do Senhor. Vou ler aqui o Salmo 24. Salmo 24, de 1 a 10, é o salmo todo. Abra sua Bíblia. Ou pode ler aí na projeção. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por Tua Palavra, que é tão maravilhosa, tão tremenda, tão diversificada, que expressa o Teu amor, a Tua carta de amor para nós, para os Teus filhos, para os homens, que nos ensina o caminho, que nos ensina a verdade, os valores eternos. Pedimos a Deus, aceita nosso culto, a nossa oração, nossas ofertas de gratidão, os louvores, as ações de graças. Aceita, Senhor, o nosso culto. E agora vem e ilumina, e abençoa, e fala, e ministra, e ensina, e edifica a fé de cada um de nós. Abre os nossos olhos espirituais, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo muito especial, né? Fala sobre nosso relacionamento com Deus, e Deus é o Senhor. Tudo o que existe foi criado por Ele. Por isso Ele é o dono de tudo o que há. A terra é do Senhor e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porém, nem todas as pessoas sobem ao monte do Senhor. O salmista pergunta aqui: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Ele diz no verso 4: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então Deus é santo, é perfeito, é justo, e subir o monte representa essa conexão, esse relacionamento com Deus, essa proximidade. E nós sabemos que Jesus Cristo
é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Deus nos chama, através de Jesus, para a maturidade, para a plenitude, para esse subir o monte. E que possamos alcançar a graça e receber a bênção plena dele. E aqui fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Tem vários entendimentos sobre essa passagem, né? Que havia portais em cima das portas e abriam-se esses portais para, como que chamando a Deus no templo, para que ele viesse, para que a glória do Senhor viesse. Eu vou colocar aqui, pensando que a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa pessoa, a nossa vida também tem portais. E que a gente precisa como que se abrir as portas, abrir a nossa mente, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, forte, o Senhor dos exércitos, é tremendo, Ele é o Rei da Glória. E eu estou usando esse salmo só para ponto de partida, que o assunto que eu vou falar é sobre o dia do Senhor e o peso da glória do Senhor. Essa expressão, o dia do Senhor, é uma expressão que acontece muitas vezes na Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, e fala de diferentes dias, né? O dia do Senhor é o dia da intervenção de Deus, é o dia da aparição, é o dia da manifestação do Messias, é o dia da volta de Jesus, é o dia do juízo de Deus sobre as nações, quando as nações se reunirem para destruir Israel, dia do Armagedon. O dia do Senhor é o dia do juízo final, em que os mortos ressuscitarão e todos estarão diante do trono de Deus. O dia do Senhor é o dia que Ele vem para assombrar a terra. Deus, em toda a história da humanidade, é como se Ele estivesse se revelando apenas através do seu povo, da sua palavra e da natureza. Mas vai chegar um dia que Deus vai mexer nos céus, Ele vai abalar os céus, Ele vai mudar estruturas, Deus vai se revelar de uma forma contundente, extrema, terrível, tremenda. Então, eu vou usar aqui 3 versículos do Velho Testamento que falam o dia do Senhor. Tem muitos, mas porque eu quero afunilar, apontar para um determinado dia, uma determinada manifestação de Deus específica. Ezequiel 30, verso 3, diz assim: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Então, esse dia que eu quero apontar, quero destacar esse dia do Senhor, vai acontecer no tempo dos gentios. Segundo versículo, Isaías 28, verso 5. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formoso
para os restantes do seu povo. Então, primeiro, esse dia vai ser um dia no tempo dos gentios. Segundo, neste dia, o Senhor será coroa gloriosa, diadema formoso para o restante do seu povo. Terceiro versículo também em Isaías 24, 21. Será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Vou ler de novo. Isaías 24, 21. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Que dia é esse? O dia vai acontecer com os gentios, o dia em que Deus vai ser coroa gloriosa, o dia em que Deus castigará nas alturas os exércitos do alto. Pega essas ideias, deixa ali na prateleira, depois nós vamos juntar elas. Agora vamos para um outro lado da pregação. Pegando assim uma carona numa expressão usada no Velho Testamento, tem uma expressão que chama o peso da palavra do Senhor. Essa foi uma expressão muito usada no Velho Testamento, vários profetas a usaram, Zacarias, Jeremias, Malaquias, e havia uma época em Israel que usaram tanto, vulgarizaram tanto isso, que Deus levantou o próprio Jeremias para dizer: olha, vocês ficam falando peso da palavra do Senhor, peso da palavra do Senhor, vocês estão banalizando isso. O texto que eu vou usar aqui só como ponto de partida é Zacarias 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Não vou aprofundar sobre o tema peso da palavra do Senhor, eu vou apenas pegar uma carona nessa expressão para trazer a ideia do peso da glória do Senhor. O peso da palavra significava o quê? O impacto da palavra, a força, né? A massa, a pressão da palavra de Deus, a ação, a realização, o poder, a transformação da palavra de Deus. Pega essa ideia do peso da palavra. Agora vamos juntar a ideia do peso da palavra com o peso da glória de Deus. Quem é? Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos exércitos. Você não sabe, você não presta atenção, talvez não tenha clareza, tenha alguma noção, mas nós ansiamos por aquele dia, o dia do peso da glória do Senhor, o dia da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Gememos por esse dia.
Abra sua Bíblia lá em Romanos 8, verso 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou fazendo alguns comentários. Há uma glória a ser revelada em nós. E as lutas e tribulações que a gente passa, não dá nem para comparar. A dimensão dessa glória vai ser absurdamente maior do que a impressão, o impacto, a força, o peso das nossas aflições. Verso 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja, a criatura não são só os seres animados, vivos. A criação, toda a criação de Deus tem uma expectação, tem uma espera, tem uma expectativa. Qual é? O dia da manifestação dos filhos de Deus. Verso 20: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Criação sujeita à vaidade tem a ver com a queda. Depois do pecado, depois da queda, houve uma ruptura na ordem espiritual, na ordem natural. A morte entrou na vida do homem e entrou no mundo, os espinhos e cardos. Os animais passaram a ser classificados em animais nocivos e animais úteis. Hoje se sabe, a ideia da ecologia não divide tanto assim, mas passou a ter o animal peçonhento, por exemplo. A criação, toda a criação geme, clama, espera, e toda a criação ficou sujeita à temporalidade, à vaidade, aquilo que é a deterioração, ao princípio da morte. Verso 21: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, essa expectativa, essa espera, esse gemer da criação, é um gemer pela liberdade da servidão. É um gemer pela liberdade da glória dos filhos de Deus. É um gemer pela manifestação da liberdade que Deus tem. Criatura será libertada da servidão da corrupção. É um gemer para sermos libertos do jugo da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Existe uma liberdade, existe uma glória para os filhos de Deus. Verso 22: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, 23, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Toda a criação geme, toda a criação está numa expectativa, todo o universo, o céu e a terra estão gemendo, esperando, desejando a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo, quando Paulo fala isso, ele está dizendo da ressurreição ou da transformação no momento do arrebatamento da igreja. Então, qual é o dia que eu estou me referindo, começando a falar do dia do Senhor? Que dia do Senhor é esse? O dia da manifestação da glória dos filhos de Deus. Eu estou me referindo a este dia. E que dia é esse, pastor? Existem dias e dias. Existe o dia que conecta você com a eternidade, ele é feijão com arroz puro, e cola você no outro dia, feijão com arroz também, e vai levando. Mas tem uns dias na sua vida que são diferentes, especiais. O dia do nascimento, o dia da morte, o dia do casamento, o dia da formatura, tem dias e dias. Na história bíblica tem dias e dias. Um dia Deus falou para Abraão: olha para essa terra. Ele estava em cima do monte da Judeia. Olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra será tua, pertencerá à tua descendência. Mas você ainda não vai herdar isso agora, porque a iniquidade, o pecado, a maldade dos amorreus, o povo que habitava lá naquela terra, ainda não chegou ao limite. 400 anos depois, Deus levantou Moisés, e Moisés, milagres sobre milagres, aquele dia que o Senhor se revelou a Moisés, que dia? O dia da primeira praga, o dia da segunda, da sexta, o dia da 10ª. A mortandade dos primogênitos do Egito, que Faraó disse: vai todo mundo, com ovelha, com tudo, vai embora. Agora imagina aquele dia que eles, 2, 3 dias que eles caminharam, estavam na beira do Mar Vermelho, e o deserto atrás deles, e os exércitos de Faraó vinham 60 quilômetros, e eles viam só aquela poeirada, os cavalos de Faraó. Mas 3, 4, 5 horas eles chegariam ali, e o povo não tinha mais para onde fugir. E Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. E ele estendeu a vara e o mar se abriu. Que dia foi esse? Então, o dia do nascimento de Jesus, que o céu se abriu, os anjos vieram e os pastores ouviram centenas, milhares de anjos cantando e louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas. O dia glorioso. Celebramos todos os anos este dia, no Natal, o dia da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Hoje, na ceia, vamos comemorar, celebrar, relembrar este maravilhoso dia, o dia da ressurreição. Que dia é esse que eu estou falando? O dia da manifestação da glória dos filhos de Deus. O dia da manifestação da glória dos filhos de Deus
é o dia da manifestação da glória de Deus nos seus filhos. A glória dos filhos de Deus é a glória de Deus revelada nos seus filhos. E Deus está trabalhando em nós, está trabalhando na igreja para este dia. Tem falado aqui sobre as águias, né? A ideia de que quando a gente vai caminhando com Deus para crescer, a gente vai subindo o monte, como diz o Salmo 24, o monte do Senhor, o monte da comunhão, o monte da maturidade, e Deus vai fazendo nascer em nós asas. Em Isaías 40 fala que aqueles que esperam no Senhor receberão asas como águias. E quando você é batizado no Espírito Santo, quando o poder de Deus vem sobre a sua vida, você recebe asas. Mas aquela unção não dura para sempre. Ela é só um petisco, ela é só um tira-gosto, ela é só um toquezinho de Deus para você saber: existe, meu filho, uma plenitude. Existe, minha filha, uma plenitude. Você precisa saber como é que é isso, andar comigo. E a gente vai subir a montanha, e as asas definitivas vão nascendo. E são duas asas para a gente poder voar. Uma é a asa da transformação de Deus no nosso caráter, santidade, fidelidade, o fruto do Espírito, amor, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio, vitória sobre o pecado. E a outra é a asa do poder, a fé, a autoridade espiritual, fogo do Espírito, profecia, milagres, operação de maravilhas, o sobrenatural de Deus manifesto na igreja. Então, a igreja dos últimos dias, ela vai alcançar asas. E a igreja dos últimos dias, homens e mulheres de Deus, vão voar, vão subir às alturas do Senhor, vão entrar na conexão com a glória do Senhor. A Bíblia fala, Paulo fala lá em Coríntios, que ele foi levado ao terceiro céu. Como há mais de um lugar que a Bíblia fala desse terceiro céu. Tem estudiosos que falam que tem 7 céus, 7 níveis. Tá, ok, o mundo espiritual é infinito. Mas pensa, levando em conta, o que seriam esses 3 céus? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O primeiro céu é esse que a gente vê: Sol, os astros, as estrelas, as galáxias. É esse concreto, céu físico. O terceiro céu é aquele lugar onde Paulo foi, onde está o trono de Deus, onde estão os santos, onde estão os anjos, aqueles da antiga aliança, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os heróis da fé, todos os filhos de Deus. Terceiro céu. E lá nesse terceiro céu eu penso que tem diferentes ambientes, óbvio, e tem um lugar onde é o trono, a sala do trono, é onde João, quando foi arrebatado aos céus em Apocalipse capítulo 4, ele entra nessa sala do trono e vê os querubins, os serafins, os seres celestiais adorando ao Senhor. Ezequiel tem uma visão disso.
Isaías. Paulo foi ao terceiro céu. E eu fico pensando que em dado momento essa sala do trono, ela é como se tivesse assim, portais que se abrem e desaparecem as paredes da sala. E o trono de Deus, a glória de Deus, se revela para todos esses seres de uma maneira total, um fator uau. E o salmista diz assim: Deus deve ser em extremo reverenciado na congregação dos santos. Quando a glória de Deus, quando a pessoa de Deus se revela, aparece o trono, lá no céu mesmo, todo mundo já acostumado com a presença de Deus, é diferente, a música é outra, e o Senhor é extremamente reverenciado naquela congregação, naquela assembleia, porque ali revela um pouco, manifesta um pouco mais a glória. O que é a glória? O que é a glória de Deus? Que dia é esse que a gente busca a glória dos filhos de Deus? Que dia é esse que a gente busca a glória de Deus revelada nos seus filhos? Glória é o resplendor, glória é o poder, glória é a manifestação, glória é a beleza, é a grandeza, é a expressão manifesta, plástica, revelada da majestade de Deus. Paulo fala em glória, corpos celestes, glória do homem, glória dos anjos, que os corpos celestes, vamos dizer, as estrelas, têm diferentes glórias. Então, tem estrela, tipo assim, quando a gente vê o sol, comparado com a Terra é um pixel diante do sol. Agora, existem estrelas tão grandes que Betelgeuse são milhares e milhares e milhares de vezes maior do que o nosso Sol. Então, a mesma proporção entre o Sol e a Terra é entre essa Betelgeuse e o nosso Sol. O nosso Sol vira um pixel. A diferença de glória. Agora, vocês imaginem a glória do Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Em João 17, Jesus ora, verso 5, e ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é Deus, Jesus é o Verbo que se fez carne, e antes que tudo existisse, Ele é, e Ele se despojou dessa glória para se tornar verdadeiramente humano. E agora que Ele ia para o Pai, Ele voltava para o Pai, Ele diz: restaura em mim essa glória. E nessa mesmo capítulo 17 de João, 20 a 23, Jesus diz na sua oração sacerdotal: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles
tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. João 17, 20 e 23. Jesus diz: eu dei-lhes a glória que tu me deste. O Pai deu a glória ao Filho, e o Filho deu a glória à igreja. E com que finalidade? Para que a igreja seja para a unidade da igreja, para a maturidade na unidade. E quando a igreja alcançar essa maturidade na unidade, o mundo vai saber, o mundo vai conhecer a glória, o mundo vai saber que Jesus é o Senhor. Então, o dia da manifestação da glória dos filhos de Deus é o dia que a glória de Deus se revelar através dos seus filhos. A glória do Senhor manifesta em cada filho. Então, esse chamado para o monte, quem vai subir o monte? Aquele que se santificar, aquele que buscar, aquele que alcançar asas, santidade, maturidade, fruto do Espírito, caráter transformado, fogo, fé, poder, unção, autoridade, e vai voar, e ao subir, e ao voar, vai refletir a glória do Senhor. Irmãos, estou já chegando perto do dia lá, está meio demorado de chegar esse dia, mas a gente geme, a gente anseia, porque esse dia depende de nós, esse dia depende de você. Como assim, pastor? Quanto mais você subir, quanto mais você conectar, quanto mais a luz de Deus e a beleza de Deus e o caráter de Jesus e a unção e a fé do Senhor revelar em você, mais o brilho da glória do Senhor vai manifestar em você. E um dia tremendo, nós vamos conhecer o peso da glória do Senhor. Vocês perceberam que eu falei do primeiro céu e do terceiro céu. E o segundo? Qual é o segundo céu? O que é o segundo céu? O segundo céu é o céu onde habitam os principados e potestades. Efésios capítulo 6, versos 11 e 12, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir, toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pensa que o reino das trevas não é apenas um amontoado de anjos caídos. O reino, um reino, se faz como? Com fortalezas, estruturas, castelos, domínio daquele ambiente. Esses principados e potestades fazem parte da hierarquia
dos anjos caídos. Eram anjos poderosos, tremendos, fortes, que se rebelaram juntamente com Lúcifer, o inimigo de Deus, Satanás. Lúcifer era o nome dele antes de cair. Hoje é Satanás, o diabo. O segundo céu é povoado por essas hostes. O terceiro céu, a glória de Deus. O primeiro céu, as estrelas e galáxias. O segundo céu está sobre a terra e é completamente dominado por essas estruturas, por essas fortalezas, por esses principados. Quando você ora, sua oração tem que... A luta da nossa oração é por isso, porque a oração tem que atravessar esse segundo céu. E a resposta da oração tem que atravessar também de cima para baixo. Só que você vai orando e orando em nome de Jesus. Jesus é aquele que desceu do céu, é aquele que subiu ao céu, ele é o caminho, e em nome dele, a nossa oração vai ganhando unção, autoridade, fé, conexão, comunhão, vai ganhando porte, força, espaço, vai subindo mais, vai descendo mais. Você vai subindo o monte, você vai alcançar asas, e você vai subir à presença de Deus com facilidade. E a glória de Deus vai começar a brilhar, resplandecer. Pois bem, o dia da glória dos filhos de Deus é o dia que homens e mulheres de Deus em toda a terra, esses que vão alcançar asas, vão subir. E um dia, essas águias de Deus, o Espírito de Deus vai mover essas águias. Águias, o animal águia não anda em bando, mas nesse dia, o Senhor vai chamar as suas águias. Não vai ser um lugar, não vai ser um congresso, mas em toda a terra, o Espírito de Deus vai chamar homens e mulheres para uma comunhão diferenciada naquele dia, na oração, na inteireza, na entrega, na adoração, na comunhão e na manifestação da presença de Deus na vida desses filhos e filhas. E essas águias vão voar. Já falei para vocês sobre isso. E isso aí é uma imaginação minha, né? Uma imagem simbólica de como que vai acontecer esse dia. Nesse dia vai haver um funil, onde águias do nível master, mais velhas ou mais maduras, vão voar mais alto, vão fazer um círculo no céu grande. Águias médias vão fazer um círculo no céu médio. E águias júnior vão fazer um círculo no céu júnior, menorzinho. Vai formar um grande funil no céu de águias voando. E todas vão obedecer ao Espírito e vão voar na mesma direção e na mesma velocidade. E vão louvar, e vão adorar, e vão glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. E a beleza de Deus vai estar sobre eles, e a luz de Deus vai resplandecer nessas águias, e a glória do Senhor vai descer no meio dessas águias. A glória do Senhor dos Exércitos, o Rei da glória. E o peso dessa glória vai ser tão grande, vai ser tão pesado, vai ser tão tremendo, vai ser tão terrível, que as estruturas do céu serão abaladas.
que o segundo céu, que todas as fortalezas, as tranqueiras, os castelos, as edificações do mundo espiritual do segundo céu não vão aguentar o peso da glória do Senhor. E o peso da glória do Senhor vai arrebentar tudo isso e vai descer sobre a terra. Oh, aleluia! O peso da glória do Senhor vai descer sobre a terra. E vai haver um mover na terra, como nunca houve. As estruturas do céu, elas vão ser abaladas e nunca mais vão se modificar. Porque o segundo céu será completamente conquistado pela glória do Senhor, através dos filhos de Deus. Nunca mais o céu e a terra serão os mesmos, como nunca mais foi quando ocorreu a queda dos anjos e quando ocorreu a queda dos homens. No mundo espiritual, quando ocorreu a queda dos anjos. No mundo material, quando ocorreu a queda dos homens. E aí voltando, que dia é esse? Pelo qual a natureza geme, pelo qual nós gememos. Que dia é esse? Da manifestação da glória, da liberdade, da glória dos filhos de Deus. É o dia em que o peso da glória do Senhor nos filhos de Deus, a comunhão, a aberturinha que você faz na sua oração, vai ampliando e vai ampliando coletivamente nas igrejas, e vai ampliando de uma tal maneira, e águias sobem e descem em unção de Deus. Vai chegar uma hora que o peso da glória de Deus vai arrebentar todas as estruturas do mundo espiritual do mal. Os bichos não vão aguentar, eles vão sair correndo, espavoridos. Tamanha glória do Senhor na igreja. Esse dia será dia de fúria, a fúria da glória de Deus. Ira, dia de juízo do Senhor contra principados e potestades e forças do mal que dominam famílias, pessoas, corpos, a saúde das pessoas, as finanças, as nações. A ira de Deus vai vir sobre tudo isso, derrubando, arrebentando, destroçando os ferrolhos do inimigo. E virá sobre a terra o último avivamento. Virá sobre a terra uma manifestação da glória de Deus, tal qual nunca houve em toda a terra. Por isso Paulo fala em Romanos 8, que nós gememos, a natureza geme, o Espírito de Deus anseia por este dia. Deus está trabalhando em toda a terra nos seus filhos, lhes dando asas para que subam ao monte do Senhor, para que se encham da presença de Deus, para que chegue esse dia. Esta, diz o Salmo 24, verso 6, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Você é a geração daqueles que têm a oportunidade de buscar, de se encher da presença e da glória do Senhor. O Senhor chama você para levantar as portas da sua cabeça, da sua mente, da sua vida espiritual, abrir os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, que destrói os inimigos.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. O Senhor te chama para fazer parte disso.